Sejam bem-vindos ao canal, pessoal. Vamos de política? Acompanhe comigo mais um vídeo aí. Vamos falar agora do governo Lula. Saiu uma pesquisa IPESP com o resultado da avaliação do governo Lula, que é desaprovado pela maioria dos entrevistados. 54% desaprovam o governo Lula, segundo a pesquisa Pulso Brasil, desenvolvida pelo IPESP, o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas. O levantamento mostra também que a avaliação do presidente não piorou com um recente escândalo do INSS. Como eu disse, 54% dos brasileiros desaprovam o governo. O levantamento manteve o índice de março para o questionamento: aprova ou desaprova o governo do presidente Lula? A região sul tem o maior número de desaprovação, 59%. Considerando o país como um todo, desaprova 54%, aprovam foram 40% e não sabem 6%. O escândalo do INSS foi mais lembrado por quem desaprova o governo. Segundo a pesquisa IPESP, 39% dos que desaprovam a gestão disseram ter ouvido falar dessa notícia. Entre os que aprovam, o percentual foi bem mais baixo, 18%. A desaprovação por regiões. Na região norte, a desaprovação é de 55%, nordeste 45%, sudeste 55%, no centro-oeste 56% e no sul 59%. A aprovação oscilou de 41% para 40%. A aprovação por regiões: no norte 36%, nordeste 49%, sudeste 40%, centro-oeste 38% e no sul 35%. Agora a expectativa para os próximos meses: de melhorar são 39%, ficar igual 16% e piorar 44%. A pesquisa Pulso Brasil ouviu 2.500 brasileiros com mais de 16 anos entre os dias 14 e 19 de maio. Couto, o que te dizem esses números? Olha, de um lado, não piorou a situação do Lula nessa pesquisa, né, depois do escândalo do INSS, mas o dado que realmente é preocupante para o governo é esse que 44% acham que a situação ainda vai piorar. Quer dizer, esse clima de pessimismo da população é terrível para o governo, no momento que eu acho que é o pior momento do governo Lula 3. E agora, nos próximos dias, eu estou sabendo que vão sair várias outras pesquisas, estão previstas, Quest, Datafolha e IPEC, para a gente ver como é que fica isso, né? Porque o escândalo do INSS ainda está só no começo, ainda não teve uma repercussão maior. E não é só isso, são tantas crises, tantos problemas seguidos e que vão se acumulando, que é difícil mudar essa curva negativa que o governo está enfrentando já faz algum tempo. É isso aí, Marco. Os dados mostram que a desaprovação ainda é grande, né? Deve preocupar o presidente Lula. Não piorou. O escândalo do INSS tinha esse potencial. Aliás, ainda tem, né? Tem uma CPI mista para sair, pelo menos a expectativa para que ela saia. Olha, Diego, a boa notícia é essa, não piorou, porque o potencial do escândalo do INSS era devastador, tá? Esse é um escândalo em que a corrupção se materializa, né? A pessoa está ali perdendo parte do seu dinheiro, ela sente a corrupção no próprio bolso dela, não é? Então, a boa notícia para o governo, primeiro, é essa. A má notícia, o Couto já destacou, ou seja, o pessimismo ainda campeia ao redor do governo, não é? E tem também crise Janja, não é? Tem aí reforma ministerial se avizinhando e as brigas internas na sucessão da direção do próprio PT, que também tem tomado aí o presidente da República e tem um potencial de crise, digamos assim, dentro de casa. Me chama a atenção a aprovação no Sudeste, 40% no Sudeste não é de se desprezar, uma vez que o Lula tem muitas dificuldades em São Paulo. Aqui ele encontra hoje talvez o seu competidor mais forte, que é o governador Tarcísio Freitas, né? E tem os seus principais opositores aqui, né? Não apenas o Tarcísio, como o próprio Zema, que tem, nos últimos tempos, usado uma retórica anti-PT e anti-lulista muito forte, né? Agora, a desaprovação na região norte, aí acho que 36% é dentro do esperado, né? Ou seja, é muito difícil a situação do PT na região norte, sobretudo em estados como Rondônia. É bom nós lembrarmos, em Rondônia o Lula não ganhou sequer uma cidade na última eleição.
teve derrota, em média, em 97% das urnas, não é? E no Amazonas, apesar de ter sido competitivo, também não teve a vitória esperada. Acho que o único estado que o Lula é competitivo, mas, inclusive, também pelo somatório de forças com a família Barbalho, tem sido o Pará. Então é um pouco esperar, não é, e verificar o comportamento que essas pesquisas, que provavelmente são mais robustas, né, a Quest e o Datafolha, sobretudo, vão trazer nos próximos dias. Né? Agora o governo deve estar muito preocupado porque boa parte da crise, se tirar o INSS, está sendo produzida no interior do próprio governo. As confusões internas, né? E tem o potencial de piorar, Letícia, com a CPI mista, né? Como é que está essa situação no Senado, né? A CPI mista, é claro, reúne senadores e deputados. Reunirá se ela for de fato aberta. Tá, essa queda de braço, o deputado Nicolas entrou com um pedido no Supremo para que o Supremo force a abertura. Existe toda uma negociação do governo com a cúpula do Congresso ali para tentar segurar as chances dessa CPI sair, sim. E CPI é sempre, você sabe como começa, não sabe como termina, porque começa a abrir a caixa, tem um monte de problema, ainda que o governo esteja tentando pegar os postos de controle, ali, os principais postos, presidência, a relatoria, que é o pessoal que conduz a CPI, né? O presidente que escolhe a pauta, o relator que faz o relatório final. Dá para você levar mais para esse governo ou atacar o anterior. Mas, além de tudo, enquanto vocês colocavam todo esse cenário em relação à pesquisa, eu estava pensando uma coisa que ano que vem a gente vai ter eleição para presidente e tal. O Lula até pode se recuperar, mostrar a economia super forte e melhorar a comunicação, que são esses problemas constantes que a gente tem visto no governo Lula. Mas esses dados, principalmente nessas regiões que você estava citando, no norte está assim, no sul está assim, no centro-oeste, a gente tem eleição para deputado e principalmente a gente tem eleição para senador, que vai ser uma eleição muito importante no ano que vem. Então, passar 4 anos com o pessoal, com a população reclamando do governo, pessimista em relação ao governo, como o coach estava levantando esse ponto, pode ser até que o governo consegue, o Lula sai candidato, ele consegue se reeleger. Ele se elegeu agora com uma margem muito pequena de votos. Mas aí toda a população que está muito descontente vai embarcar nos congressistas, no voto de congressista que seja contra esse governo. E vai apontar, não, mas eu estou ali, estou fazendo campanha contra o PT, contra o Lula, se você acha que está ruim, vote em mim. Pois, para o Senado, ano que vem, a gente tem 2 vagas por estado, e em alguns estados, como vocês estavam citando, agora o professor citou Rondônia, são 2 vagas iguais para todo mundo. E aí a gente existe a chance real de formar uma maioria de extrema direita dentro do Senado no próximo ano, com esses votos que são anti-governo, anti-PT, anti-Lula. Esse sentimento da população, ele pode ser canalizado para montar um legislativo forte que vai ficar cada vez mais combativo em relação ao governo federal, caso o Lula se reeleja, e em relação ao Supremo Tribunal Federal. Lembrando que é o Senado que cabe ao Senado abrir um processo de impeachment, por exemplo, contra ministro do Supremo. Então, não é nada desprezível. Esses dados que você colocou agora, se o pessoal continuar pessimista, a população seguir pessimista, ainda que o presidente consiga se reeleger, a gente vai ver um reflexo muito forte no legislativo ano que vem. É isso aí. Diego, Diga, Couto. Deixa eu só completar uma coisa que eu vi hoje no noticiário, que o Lula comentou ontem, o presidente Lula, que a situação não é tão ruim, ele está demorando para entender que a situação é bem grave, né? Ele falou que só perde a eleição para ele mesmo. E é justamente aí que está o perigo, como falou o professor Teixeira, é que ele não está se ajudando. Sabe, os grandes problemas que o governo está enfrentando são provocados pelo próprio governo e não tanto pela oposição.